Olá, meus queridos, boa tarde. A tia estava morrendo de saudade dessa nossa rotina, né, de mandar aulas gravadas, de ter atividades. E hoje a tia vem aqui, nós estamos iniciando a nossa terceira etapa, tá certo? Nosso terceiro bimestre. E antes de nós entrarmos com assuntos novos, a tia hoje veio aqui para relembrar alguns conteúdos importantes na disciplina de geografia, tá certo? Nós já estudamos e vamos só relembrar um pouco para poder exercitarmos e ficarmos bem craques nesses conteúdos, tá certo? Então vamos lá. Vamos relembrar um pouco do que nós já estudamos, tá certo? Nós já vimos que paisagens é tudo que a nossa vista alcança, tá certo? Existem paisagens que são naturais, ou seja, criadas pela própria natureza, ou paisagens antrópicas. Lembra? Antrópicas são paisagens onde tem a interferência humana, tá certo? Então, a partir desses dois tipos de paisagem, eu posso dizer que eu tenho dois tipos de elementos nas paisagens. Então, vamos lá. Elemento cultural, tá certo? É um elemento que tem a interferência humana. Uma cerca, uma casa, tudo isso tem interferência humana. Então, são elementos culturais. E eu tenho elementos naturais, ou seja, criados pela própria natureza, tá certo? Árvores, o céu, a vegetação, um rio, um lago, são elementos naturais. Então, nas paisagens eu vou ter vários tipos de elementos. Pode ser que em uma mesma paisagem eu encontre elementos culturais e naturais, ou pode ser que eu encontre só elementos naturais, tá certo? Então, vamos mais adiante. Depois que a gente estudou sobre as paisagens, a gente viu também sobre atividades econômicas, tá? Agricultura. O que é agricultura? É tudo que se refere ao plantio, colheita ali da terra, trabalhando na terra, eu digo que é a agricultura. A gente viu que existem vários tipos. Tem a agricultura familiar, tá certo? Que é aquela agricultura onde todos os membros da família trabalham juntos, tá? E aquele produto que a gente está produzindo ali na agricultura familiar, tanto serve para o consumo, para a família consumir, como também para a venda, tá certo? Na agricultura familiar, os meios utilizados são meios simples, tá? Enxadas, eu não tenho aquela tecnologia, tá certo? Porque a agricultura familiar ela é mais simples, é toda a família trabalhando, embora seja também para a venda, tá certo? A gente viu também que existe uma outra atividade econômica chamada pecuária, tá certo? Lembra que a tia falava, pecuária é todo tipo de criação de animais, quando eu crio aqueles animais com um fim econômico. Tia, uma criação de aves, galinhas, pode ser pecuária? Pode, desde que eu esteja criando elas com um fim econômico, tá certo? Para venda. Então, a pecuária pode ser criação de aves, criação de porcos, pode ser criação de gado, tá certo? A gente viu também que a pecuária, ela tem vários tipos, tá? Tem a intensiva, tem a extensiva, o gado é criado solto, os animais soltos no pasto. A intensiva, eles são criados ali preso no coxo, né? E tem a semi-intensiva, ele passa metade no coxo ou metade fora do pasto, tá certo? Um ponto também importante que a gente estudou foi que a agricultura ela pode ser orgânica e não orgânica. Como assim, tia? A orgânica é quando eu não utilizo agrotóxicos, eu não utilizo venenos, fertilizantes, é tudo natural, ou seja, é saudável, tá certo? A agricultura orgânica, lembrem-se, morangos orgânicos, morangos naturais, livres de inseticidas, de fertilizantes. E a não orgânica é aquela onde é usado agrotóxicos que não fazem bem para o nosso organismo, tá certo? E também são usados sementes modificadas, né, geneticamente, para aqueles frutos ficarem maiores. Maiores não significa que é saudável, tá certo? Quando eu uso agrotóxico, eu estou colocando
a vida de quem vai consumir em risco. A pessoa pode ter alergia. Quanto mais eu ingerir aqueles produtos químicos, mais mal para minha saúde vai fazer, tá certo? Então, esses pontos são muito importantes, nós não podemos esquecer. Tipos de paisagem naturais, antrópicas ou elementos culturais ou naturais, tá certo? Tipo de agricultura orgânica, que não usa fertilizante, não usa agrotóxicos. Então, esses pontos são super importantes para nós termos aqui, ó, de fácil acesso na mente, tá certo? A tia colocou umas questões aí, tá certo? São somente de marcar, mas é necessário interpretar um pouquinho e com o conhecimento que vocês já possuem, que vocês possam estar interpretando essas questões e colocando aí qual é a alternativa correta, tá certo? Um grande abraço e divirtam-se com essas tarefas. Tia, e dá para se divertir com essas tarefas? Sim! Conhecimento é poder, tá certo? Lembra lá da Escola da Inteligência, do Grilo de Galá, que um livro salvou de Galá? Então, conhecimento ele salva, tá? Então, que vocês possam se divertir e treinar bastante aí, tá certo? Um grande abraço!